Olá, a Pro vai dar início à sistemática e taxonomia, que são áreas que estudam a questão da evolução, né, das formas de vida, tanto animal quanto vegetal, tá? Aqui é uma ilustração para mostrar essa árvore, né, da vida dos primatas, e aí aqui estamos inclusos. Tem uma fala que era do livro do John Wilkes, que ele falava assim: os animais dividem-se em pertencentes ao imperador, embalsamados, amestrados, leões, sereias, fabulosos, cães soltos, incluídos nessa lista, que se agitam como loucos, inumeráveis, desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo, etc., que acabam de partir o jarrão, que longe parece moscas. Então era o que, pessoal? As formas de vida eram classificadas de acordo com o que o humano entendia. Então, era uma forma racional, mas não era uma forma organizada. Então, o que eles entendiam, os seres humanos daquela região entendiam, era como eles classificavam as formas de vida, tá? Então, poderia ter qualquer critério. Aí a sistemática, ela veio para fazer essa organização da casa, tá? Aqui é um museu que tem em Londres, que ele é muito famoso, e aqui mostra, né, a questão da classificação das formas de vida. Quem já assistiu, tem uma série que foi gravado aí até. Então lá, sistemática. Ciência que faz o estudo científico dos seres vivos, das suas relações evolutivas e desenvolve sistemas de classificação que refletem essas relações. Então, sistemática, ela vai organizar todas as formas de vida, do mais simples para o mais complexo, de acordo com suas características, de acordo com as suas formas evolutivas, tá? E a taxonomia é o que vai dar nome a essa classificação, tá? Então, taxonomia é um ramo da sistemática, tá? Que além de classificar, dará nome aos grupos formados, tá? Taxon significa grupo, nomia, nome, então é nome aos grupos, tá? Então aqui, ó, a gente tem fósseis, né? Aqui, ó, acredita-se que foram as primeiras formas de baleia, tá? E aqui é a cabeça de uma baleia. Então lá, o que é sistemática? Sistemática, pessoal, sistemática é o que? É a taxonomia, o nome do que vai dar nome aos grupos, mais biologia evolutiva, tá? O que é biologia evolutiva? É o que vai estudar a evolução da forma de vida, tá? Porque uma das teorias que a gente tem da evolução, que as formas de vida foram se adaptando de acordo com o meio ambiente, né? Então, aquele indivíduo que tinha características favoráveis ao meio, ele conseguia sobreviver, tá? Que é a teoria de Darwin, tá? E a sistemática, ela surgiu a partir dos estudos de Darwin, que Darwin falava essa questão que toda forma de vida tem o mesmo ancestral, né? E de acordo com o ambiente que ela estava, algumas características eram favoráveis, então ela se sobressaía àquela região, tá? Aí aqui, ó, é um exemplar que também tem no museu. E aqui mostra a questão das girafas, né, dos elefantes, dos rinocerontes, que é o grupo dos mamíferos. Todos aqui são dos mamíferos, tá? Sistemas de classificação. Aí, em 1987, Stephen Gould, ele deu esse termo. Os sistemas de classificação não são arquivos apresentados objetivamente pela natureza. A natureza ela não vai dar tudo organizado, bonitinho, feito para nós. O que acontece o quê?
Sistemática são teorias dinâmicas desenvolvidas por nós, seres humanos, para expressar pontos de vista particulares acerca da história dos seres vivos. A evolução produziu um conjunto de espécies ordenadas segundo diferentes graus de relações genealógicas, que é a árvore da vida. A taxonomia, procurando essa ordem, é a ciência fundamental da história natural. Então, a própria natureza, ela foi evoluindo, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. E a sistemática e a taxonomia veio para tentar organizar esse aspecto, tá? Para quê? Então, aí, nessa questão de classificação dos seres vivos, existe duas formas. A forma que os cientistas estudam, pesquisam e entendem-se, e a forma que as pessoas que não têm conhecimento começaram a organizar. Então, por exemplo, se você for na quitanda ou no mercado, como vai ser a organização? O que é folha, que chamamos de hortaliças, né? Que são as verduras, vai ficar em um setor. O que for raiz, o que for legumes em outro setor e o que for fruto em outro setor. Mas se eu fosse realmente fazer essa divisão, o tomate tinha que ficar junto com o maracujá, junto com a melancia, junto com o melão. Por quê? Porque é fruto. A cebola tinha que ficar junto com o tomate, ou junto com a batata, junto com a cenoura, junto com a mandioquinha, porque ela é uma raiz. Outro exemplo também, a gente pode colocar o feijão, que aí tem vagem, né? E as vagens de feijão são fruto, então tinha que estar junto com o fruto, né? Mas o homem, ele foi classificando as formas de vida de acordo com o que ele via e com o que ele identificava, né? Quem diz, né, que o ornitorrinco é um mamífero? O ornitorrinco é uma espécie de animal totalmente misturado, porque ele tem bico, ele tem dente, ele tem nadadeiras, ele tem unha, ele tem pelo, tem mamas, mas bota ovo, né? Então, olhando dessa forma, algumas formas de vida eram classificadas de acordo com o que eu via, com as características que eu definia, né? Aí, essa forma de classificação a gente dá como prático. É que nem se eu falar assim, ó, eu quero que vocês criem uma classificação da sala de vocês pelo cabelo. Se eu quero que vocês façam a classificação de quem usa óculos e quem não usa óculos. É o quê? É uma forma de classificar rápida, para ser rápido, tá? Mas a forma de eu pensar e organizar meu raciocínio, minha organização é diferente de outras pessoas. Então, isso daí começa meio que dar errado. E é onde veio o racional, começaram a criar uma linha, tá? De pesquisa e de classificação para facilitar, tá? Então, aqui, ó, eles eram características morfológicas, morfológica é físico, fisiológica é o que acontece com os órgãos, tá? É dentro. E anatômica, então o braço é para voar, então ele tem asas. É para nadar, então são nadadeiras. É para poder se locomover, tá? Aí eram características que eram observadas e aí iam classificando, tá? Dessa característica racional, a gente vai ter as horizontais. Horizontal é assim, ó. Eu não vou ter a forma de vida menos evoluída para a forma de vida mais evoluída, não. Todo mundo é igual, todo mundo surgiu do jeito que é, tá? Não tendo em conta a evolução. Essa classificação horizontal, ela pode ser artificial, quando tem base em número reduzido de características, então vou olhar o tamanho, vou olhar se tem pena, se é pelo, se é escama. Se a gente olhar o grupo dos cordados, que é o filo que a gente mais conhece e estuda, é o quê? Peixes, anfíbios, aves,
répteis e mamíferos. Pronto, são esses 5 elementos. Ah, beleza. Então, um tem escama, outro tem a pele pegajosa, outro é escama soldada, o outro tem penas e outro tem pelos. São 5 características diferentes, né? Então, é uma forma artificial, tá? Ou naturais, que se o número de características usado for maior. Então, aí começa a observar mais pontos de características, tá? E também teremos as verticais, tá? As verticais é o quê? Do menos evoluído para o mais evoluído. Então, quais características que foram surgindo aqui para terem uma nova espécie? Aí, isso sim, a gente vai ter a biologia evolutiva, a gente vai ter a sistemática, a gente vai ter a taxonomia. Então, tá usando a ciência, tá? Então, é considerada a evolução dos organismos através do tempo, tá? E essa denominação a gente vai chamar de filo é grupos. Genéticos, então, são grupos genéticos. Então, vai começar a comparar o quê? O DNA. Vai começar a observar o DNA. Então, começa a observar a bioquímica das formas de vida, tá? E de acordo com as suas relações evolutivas. Então, lá, como se deu essa classificação das formas de vida? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi classificar as formas de vida, aquelas em relação à célula, tá? Então, vai ter as células que não têm núcleo, que aí vai ser o grupo aqui, ó, das bactérias e das arcaicas, que elas não possuem núcleo, tá? As células. E as formas de vida eucarióticas, deixa eu pegar outra cor. Eucariótica, que é eucarionte, porque possui núcleo, a célula, tá? Desses aqui, pessoal, as bactérias são o que a gente conhece, tá? Que aí vai ser as gram-positivas e as gram-negativas, então são as bactérias que a gente encontra em qualquer lugar. E já as arcaicas, né, ou arcáicea, são as bactérias que vivem em extremidades, lugares extremos, como fundos de lagos, fundos de oceano, perto de vulcões, porque são ambientes que não têm oxigênio. Então, são bactérias extremamente primitivas, por isso que são arcaicas, tá? Porque elas conseguem viver sem oxigênio, tá? Dentro dessas aqui, a gente sabe que são as arcaicas, então isso aqui é um domínio, tá, pessoal? Tudo isso aqui é um domínio. E aí a gente vai ter aqui os reinos, tá? Então aqui, ó, animalia, fungi, aí aqui é protista, aí o reino vegetal, o reino das algas, tá? E aqui o reino monera e a arcaica, que ela não tem um reino em si, mas ela é considerada um domínio, porque são as bactérias mais antigas, que aí elas acabam entrando no reino monera, tá? O desenvolvimento da ciência, por exemplo, teoria cromossômica da hereditariedade e da tecnologia, que foi através de microscópios eletrônicos, promoveram o desenvolvimento da sistemática. E existem, na atualidade, 2 escolas de classificação, tá? Então, graças à tecnologia, não só olhar o físico, mas olhar também o DNA, olhar a parte celular, né? Eles conseguiram classificar melhor as formas de vida. E dentro desse grupo de sistemática, existem 2 grupos distintos, 2 escolas. A fenética, tá? Então, a fenética, ela vai ter por base as semelhanças morfológicas, então só as estruturas físicas, assim, tá? Aí aqui a Pro colocou os exemplos. Os crocodilos são agrupados juntamente com as tartarugas, cobras e lagartos, porque todos pertencem ao filo réptil, certo? A filética, pessoal, ela vai estudar o DNA, tá? Então, é um argumento mais minucioso. Então, vai fazer o quê? A bioquímica e embriologia, tá? Então, é a parte mais detalhada. E por essa observação bioquímica, que é o DNA,
percebe-se, né, entender-se que os crocodilos, na verdade, são bem mais próximos com as aves do que as tartarugas, as cobras e os lagartos. Então, ele tem esse traço do DNA muito mais próximo ao das aves, como o avestruz, do que com a tartaruga, cobras e lagartos, tá? Por conta do quê? Por conta de ele ser um animal extremamente primitivo, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó, tá? Então lá, fenética, quando a gente vai observar as características físicas, tá? Ó, então pode ver que o lagarto e o crocodilo, eles vão ter uma característica, então, ó, fenética. É quando observa-se as características físicas, tá? Aí aqui a gente tem o lagarto e o crocodilo, ó, pode ver que eles estão na mesma ligação, tá? E a filética ou a cladística, porque a gente observa o DNA, aí o que acontece? O crocodilo, por conta do seu DNA, é muito mais próximo ao avestruz do que o próprio lagarto, tá? Então, e o que acredita-se? Que do crocodilo surgiu o lagarto, tá? E não que o crocodilo e o lagarto surgiram juntos, tá? Então, fenética, observa-se as características físicas e a filética ou cladística, observa-se as características do DNA, tá? Observa, é algo mais minucioso, mais detalhado. Aí aqui tem outro exemplo, né, ó. Se for fenética, aí eu tenho lá o pombo, aí eu tenho o crocodilo, tenho o lagarto, a tartaruga e o mamífero. Se for na fenética, as aves vai ficar em um grupo, o mamífero em outro e os répteis juntos. Por quê? Porque fisicamente, feneticamente, eles são semelhantes, tá? Agora, se eu for observar a classificação filética, essa cor ficou horrível. Se eu for observar a característica, né, filética, aqui, ó, pelo DNA, o que acontece? As aves e os crocodilos são próximos por conta do seu material genético ser parecido. Lagartos e cobras e tartarugas junto, porque o material genético é semelhante, e os mamíferos continuam-se sozinhos, porque as características dele, a característica dos mamíferos não é compatível com nenhum. Porém, Darwin dizia que toda forma de vida possui um ancestral em comum, tá? Mas aqui a gente está observando o quê? As características fenéticas, que é o físico, que a gente consegue entender, que a gente visualiza, e a filética é quando tem o estudo do DNA, tá? Quais são os critérios para poder classificar as formas de vida, né? Organização estrutural, né? Então, é pena, é pelo, é escama. Se a célula tem parede celular ou não. A nutrição, se ele é heterotrófico, ele depende de outra forma de vida para se alimentar, então ele vai caçar, ele vai absorver, tá? Ou se ele é autotrófico. O que é autotrófico? Autotrófico produz o seu próprio alimento, tá? Então isso é nutrição. Reprodução assexuado ou sexuada, tá? Locomoção, nadadeiras, flagelo, patas, ele se locomove, vida livre é nadadora, tá? Morfologia é a parte física, embriologia é como ocorre o desenvolvimento embrionário, né? E ecologia, qual é o nicho ecológico dele no ambiente? Qual é o habitat dele? Qual é a sua ordem na classificação lá na questão da teia da vida, né? Então, esses alguns são os critérios. Quando a gente vai vendo essa observação, isso daqui vai afinilando, ó. Então, tem essa forma de funil, até a gente chegar no indivíduo, tá?
Aí, isso daqui, pessoal, vai existir uma hierarquia de categorias. Então, como a Paula falou, vai começar pelo reino, que é o maior. Aí depois vai vir aqui, ó, reino, aí vai ter o filo, que aí que tá como divisão. Aí classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, espécie é quando o indivíduo, né, ele vai se reproduzir e vai gerar descendentes férteis. Isso a Pro já falou várias vezes para vocês em ecologia, tá? Então, a hierarquia é o quê? É do grupo maior para o grupo menor, até chegar no indivíduo, tá? Posso fazer o inverso? Do indivíduo para o maior? Pode, claro que pode, né? Aí eu vou observando cada vez mais essas características, tá? Então, hierarquia de categorias ou hierarquia taxonômica é como vai se dando a classificação dele, né, dentro da taxonomia: reino, filo, classe, ordem, família, tá? Então, ele vai fazendo desta forma. A Pro colocou aqui, ó, uma ilustração, tá? Então, aqui, ó, reino animal. Aí, aqui eu tenho polvo, eu tenho lula, eu tenho estrela do mar, eu tenho protozoário, tenho leão, tenho vários, né? Então, eu tenho animais de corpo mole, tenho animais que já começa a ter coluna vertebral. Aí, venho lá e pego o filo cordata, são esses animais que têm coluna vertebral, tá? Ah, tá, já reduziu, ó. Já saiu o polvo, já saiu a lacraia, a estrela do mar, já saiu o protozoário, um monte. Aí eu vou lá e pego uma nova classificação, mamália, são aqueles animais que têm mamas, tá? Então, os animais que têm mama, opa, já reduziu também, ó, tá vendo? Vai fazendo um funil, tá? Ah, então já saiu aqui, ó, a lampreia, já saiu a cobra, já saiu, deixa eu ver mais quem, tubarão, passarinho, né? E aí vai reduzindo. Aí eu vou lá, ordem carnívora, aqueles que se alimentam de carne. Opa, aí vai cada vez reduzindo, tá? Aí a família Felídea, que são os felinos, tá? Ué, por que leão não veio? Porque leão não é um felino. O leão, ele é pertencente à pantera, tá? É o grupo das panteras. Não é felino, ele não é um félix. Aí gênero Félix, aí, ó, sai a jaguatirica daqui, aí fica o gato do mato e o gato domésticos, e aqui é a espécie, tá? Então, o que acontece? Vai afinilando. Aí, aqui também a Pro colocou, só mais um exemplo, né? Então, lá, mamália, ordem carnívora, a família Felídea, que aí vai ser o grupo dos felinos, a canídea, que é do grupo dos cachorros, e a ursídea, dos ursos, tá? Aí vem o gênero e a espécie. Se vocês prestarem atenção, o gênero vai ter um nome e a espécie terá dois nomes. É como se fosse nome e sobrenome, tá? Aí, a nomenclatura, pessoal, ela segue algumas regras, tá? Então, o que é taxonomia? Taxonomia é a classificação das formas de vida mais a nomenclatura. Mas para existir essa nomenclatura, ela precisa seguir algumas regras, tá? Para quê? Para poder unificar, para poder que qualquer lugar do mundo, quem pegar essa classificação vai conseguir identificar, porque tá falando uma língua só, tá? Aí aqui a Pro também colocou dos pongídeos, que é o do chimpanzé, tá? Então, reino mamália, filo cordato, porque tem coluna vertebral, subfilo vertebrata, classe mamália, ordem primata, família pongídea, gênero Pan e espécie Pantroglodites. Aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, tá? Ó, Idai e Ásia, tá? Para animal, que é aqui, ó, o grupo dos seres humanos, o chacal e o lobo, tá? Que são dois grupos distintos. Aqui, ó, na família, se for animal, vai terminar em idai,
tá? Na família. A gente chama de sufixo. O sufixo vai ser idae. Hominídea, canídea, é que é em latim. Então, a gente fala, a gente não abrevia, não acaba falando, né? O E. Aí, e aqui canídea também. Tá, ó, tá vendo? Aí, ai. Agora, se for planta, vai ter terminação ácea, tá? Então, aqui a gente vai ter a dedaleira e o milho. Aí, olha lá na família, lá, ó. Escrofulariácea, ó, ácea, milho, poácea. Então, se a gente olhar a família e terminar em dai, a gente sabe que é animal, e se terminar em ácea, a gente sabe que é vegetal. Outra característica que eu quero que vocês observam. Ó, aqui, ó, tá tudo escrito, ó, do reino até família, a escrita é normal, ó, tá vendo? Agora, em gênero e espécie, se escreve-se em itálico, tá, pessoal? Eu quero que vocês observem isso, tá? Então, quando for falar-se de gênero e espécie, a gente coloca em itálico. Para quê? Para se destacar do texto, tá? Então, vamos lá para algumas regrinhas de nomenclatura, tá? Então, lá, a nomenclatura dos seres vivos é usada o latim, porque é uma língua morta, tá? E por esse fato não vai ter alteração na escrita nem na pronúncia, tá? E além disso, tem que ser usado em itálico ou sublinhado. Sublinhado é quando for escrito à mão, tá? Mas quando é digitado, é escrito em itálico, quando vocês forem digitar, né? E quem criou essa regra foi Linneu, que depois até chegou a falar com vocês na aula passada, tá? A espécie apresenta nomenclatura binominal, então como se fosse nome e sobrenome, tá? Então, nomenclatura binominal. Então, lá, Canis, nome, lupus, sobrenome, tá? O primeiro nome, pessoal, ele corresponde ao gênero e o segundo ao termo, ao restritivo específico. Então, ele vai definir a espécie. Então, o segundo nome define a espécie, tá? Quando vai ser designação de gênero, é letra maiúscula. Então, o primeiro nome é com letra maiúscula e o segundo nome em minúscula para a espécie, tá? Deve constar, mas aqui não é uma regra em si, né? Então, quando vocês vão escrever, tem que ter lá o nome do autor, a data. Hoje em dia não se usa, mas a Pro colocou para vocês terem conhecimento, tá? E se tiver um outro nome, por exemplo, tigre, leopardos, tigres, tá? Que é uma subespécie. Então, tem o tigre asiático, o tigre europeu, né? Então, o que acontece? Isso é tigre, mas o ambiente que eles estão acabaram fazendo com que a pelagem seja diferente. Mas aí o que acontece é uma subespécie, tá? A gente chama de trinominal, tá? E todos vão apresentar a nomenclatura uninominal, tá? Aí, evolução e sistemática. A sistemática evolutiva, ela vai estudar, né, a filogenia, então vai estudar a história evolutiva das espécies, tá? Então, filogenia é o estudo dessa linha evolutiva. A sistemática filogenética, né, ou cladística, ela usa as novidades evolutivas para formar grupos, então vão estudar o DNA, vão estudar a morfologia, vão estudar o habitat, então para poder definir, tá? A diversidade de seres vivos resulta de processos evolutivos, como a Pro já falou, né, que Darwin falava, que toda forma de vida, elas se adaptam, né? Vão criando características que consigam se adaptar ao meio, tá? E vai ocorrer a anagênese e a cladogênese. Então, a evolução vai ocorrer por esses dois fatores aqui, tá?
A anagênese é o processo pelo qual uma característica surge ou se modifica em uma população ao longo do tempo. Então, é passagem de tempo, tá, pessoal? Anagênese é a passagem de tempo, tá? A cladogênese, tá? É o processo responsável pela ruptura da coesão inicial em uma população, gerando duas ou mais populações que não mais se comunicam. Então, a cladogênese é o processo, é por que ocorreu essa separação e o surgimento de uma nova espécie. Anagênese é a passagem de tempo e a cladogênese é o físico, é algo que aconteceu. Ocorreu um terremoto. Pegaram a espécie lá da África, trouxeram para o Brasil e jogaram aqui no Brasil. Isso é um processo, tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Então, tempo 0, aí veio o tempo 1 e o tempo atual. O que aconteceu? Eu tinha uma população aqui, de caramujos que vivia muito felizes na ilha, tá? Aí teve lá na ilha um terremoto e ocorreu uma separação, uma barreira geográfica. Ocorreu a separação aqui, das famílias. Vou fazer de roxo essa aqui, Essa família aqui, ela estava vivendo em um ambiente, certo? E esse ambiente era uma região com muita vegetação, muita vegetação. Então, tinha pouca luminosidade. O que aconteceu? Os cascos desses caramujos aqui, ficaram mais escuros. Então, aqueles que tinham o casco escuro conseguiram sobreviver, tá? Por quê? Porque não ficavam suscetíveis aos predadores. Agora, deixa eu ver uma coisa aí. Esse grupo aqui, que ficou do outro lado da ilha, tá? O que aconteceu? Era um lugar aberto, era um clarão, né? Tinha pouca vegetação. Então, só conseguiu sobreviver a esse meio os caramujos que tinham o casco clarinho, tá? Porque aqueles que tinham o casco escuro ficavam muito suscetíveis aos predadores, então eles acabavam morrendo e sobrevivia aqueles que tinham o casco claro. Então aqui o azul é os que tinham o casco claro que conseguiram sobreviver. Nenhuma clareira. E aqui é os caramujos de casco escuro, porque vivia em um lugar com muita vegetação, então o ambiente era escuro, tá? Por quê? Porque ocorreu uma cladogênese, uma barreira geográfica e fez com que esses grupos vivessem em ambientes diferentes. Foi de um dia para o outro? Não. Foi em um passar de tempo. E essa passagem de tempo aqui, chamamos de anagênese, tá? Aqui tem outro exemplo, A borboleta. A borboleta tinha a borboleta de asas azuis, né? Olha que linda a borboleta azul. Aí teve um isolamento geográfico, então lá teve um desmatamento, tá? Aí separou as borboletas, né? Então teve aqui, o isolamento geográfico. Deixa eu pegar uma outra cor. Teve o isolamento geográfico aqui, tá? Aí a pressão de seleção diferente. O que aconteceu? Essas borboletas aqui, com a passagem do tempo, elas começaram a viver na cidade. E na cidade tem muita incidência de luz. Então, conseguiu sobreviver a esse ambiente cheio de luz, as borboletas que tinham a cor das asas claras. Por quê? Porque refletia-se sobre o sol.
tá? E essas borboletas aqui, elas conseguiram viver lá num restinho de floresta que existiu, que sobreviveu, tá? E por serem lá no meio da floresta, conseguiram sobreviver as que tinham as asas verdes. Por quê? Porque elas conseguiram se camuflar lá no meio das folhas, tá? A Pro vai aproveitar essa fala aqui e vai falar para vocês o que está acontecendo com o Amazonas. Pelo fato do homem estar explorando demais o rio Amazonas, a floresta amazônica, tudo mais, o que acontece? Tá encontrando outras espécies de peixes. Então, só tá conseguindo sobreviver alguns peixes que viviam em rios pequenos, né? Aí eles estão tendo que se adaptar ao meio, procurar outros lugares para morar, né? Para poder sobreviver. Então estão surgindo outras espécies de peixes no rio Amazonas. Por quê? Por conta da interferência humana, tá? Aí aqui, ó, esqueci de clarear. Então lá, cladograma, né? Cladogramas, tá? O que são cladogramas? Clado, ramo, tá? Então, o cladograma é que se destacam os pontos que ocorrem os eventos cladogenéticos, então surgiu umas novas características, tá? E vai considerar quem? A anagênese, que é a passagem de tempo, tá? A filogenia só pode ser reconstruída com base em caracteres derivados, tá? Então, são características derivadas, não é só observar uma característica, não, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a população X, aí vem aqui, ó, a passagem de tempo, opa, uma barreira, uma cladogênese, surgiu uma barreira. O que aconteceu? Aí temos aqui, ó, a formação de um novo indivíduo e aqui a formação de outro indivíduo, tá? Aí, beleza. Aí vamos aqui pro lado esquerdo, meu esquerdo, né? Opa, surgiu uma nova cladogênese. O que aconteceu? Surgiu o indivíduo B e o indivíduo A. Opa, surgiu duas espécies. E aqui? Então, vamos lá, estava tendo a passagem de tempo. Opa, ocorreu uma cladogênese. Então, aqui surgiu o indivíduo D. E aqui o indivíduo C. Então, o que? Ai, nossa, surgiu outro indivíduo. Então, aqui a gente tem o indivíduo X, né? Que acabou originando, dando origem a 4 espécies, tá? Então, vai dar origem à espécie A, B, C e D, tá? Então, com o passar do tempo e com o surgimento de duas, 3 cladogêneses, acabaram surgindo 4 espécies diferentes, 4 espécies atuais, tá? Então, tudo isso daqui, ó, que a gente tá lendo, pessoal, né? Tudo aqui que a gente tá lendo é o quê? É um cladograma, tá? O que é feito o cladograma? Então, lá, cladogramas. Para cada caráter ou característica destacada, qual a condição ancestral? Então, qual característica que eu vou observar que o meu ancestral não tem, que o novo indivíduo tem, tá? E qual condição derivada que surgiu a partir dessas condições primitivas? Um exemplo que a Pro vai dar. Os peixes. Os peixes, eles têm escamas e as escamas, elas são flexíveis, elas conseguem movimentar, né? Porque elas não são soldadas. Se eu tirar lá, pegar o peixe e tirar uma escama, eu vou tirar somente uma escama e não o tecido todo. Quando eles evoluíram para a Terra, aí vem os répteis. Os répteis também têm escamas. Porém, as escamas dos répteis são soldadas, elas são fixas, tá? Então, uma característica observada do grupo dos répteis, que os peixes também possuem, porém,
tem essa diferença. Uma é flexível e a outra é soldada, tá? Somente as características derivadas são usadas para definir os agrupamentos. Então, ó, tô observando essa questão das escamas, tá? É uma observação e é a partir daí que vai observar essa variedade, tá? Somente são aceitos grupos monofiléticos, tá? Monofiléticos é que é um grupo específico, é um grupo mono, um só. Não vou olhar todos os ao mesmo tempo, não. Eu vou pegar um grupo e desse grupo eu vou observar as características, né? Então lá, monofiléticos, formados por organismos que compartilham a mesma condição derivada de um ou mais caracteres, de uma ou mais características, que descende de um ancestral comum exclusivo, tá? Então, eu vou observar qual deles evoluiu de um mesmo indivíduo, tá? As partes do cladograma são raiz, ramos, nós e terminais, tá? Os terminais são as espécies novas que foram surgindo, tá? E os ramos é a linhagem, é a evolução, tá? E o nó é onde ocorreu a cladogênese, é onde ocorreu o efeito, o fenômeno, tá? Para poder ter essa divisão e surgimento de novas espécies. Então, ó, raiz, tá aqui, ó, nó, nó, nó e nó, tá? Então, o nó é a cladogênese, que é o quê? É o fenômeno, é onde ocorreu a divisão, a separação. Os ramos são as linhas aqui, ó, tá? Ramos são essas linhas aqui. E os terminais é onde surgiu as novas espécies, tá? Que é onde vai representar as novas espécies. Então, aqui a raiz é o ancestral comum e aqui o surgimento das novas espécies, tá? O nó é a cladogênese, é aqui onde teve a barreira, tá? E os ramos são as linhas, certo? Dicotomia é quando eu vou ter somente aqui, ó, uma ramificação aqui, ó, e vai surgir duas espécies. Politomia, aí quando surge várias espécies do mesmo nó, tá? Então aqui eu tenho um nó aqui, ó, desse nó surgiu 4 espécies diferentes, tá? Aí aqui também, então aqui ó, o ramo X, o ramo Y, né? Aí aqui eu vou ter os nós, ó, ou cladogênese, tá? Aqui a raiz, então aqui ó, é a raiz, que é o ancestral comum. E aqui são os terminais, ó, terminal A, B, C e D. E o X, que é o que a gente vai usar de base para estudar, tá? Aí, se vocês prestarem atenção aqui, ó, surgiu aqui uma cladogênese, certo? E os dois indivíduos evoluíram juntos, tá? Então, ó, eles estão na mesma aqui, ó. Então, o C é o grupo irmão, que é o grupo mais próximo de D, tá? Ah, e o C e o B? Não, porque eles não estão na mesma ramificação, tá bom? Princípio da parcimonomia, tá? É tentar marcar o menor número possível de passos no cladograma, para não ficar algo muito gigantesco, tá? Então, perto da raiz a gente vai colocar as formas de vida mais primitivas. E assim que foram surgindo novas características, a gente vai acrescentando os outros indivíduos, tá?
o princípio da parcimonia, perdão, o princípio da parcimônia, tá? Sugere que uma determinada característica deve ter surgido uma única vez, ela não vai surgir várias vezes, tá? Que aí, ou ela surge ou ela some também, tá? Então, isso vai acontecer somente uma vez. Então, o princípio da parcimônia é quando uma característica ou surge ou some uma única vez, tá? Por isso deve ser apontada no cladograma uma única vez. Para quê? Para não dar confusão. Se começou a surgir, tem no indivíduo A e no indivíduo C, então não é uma nova característica. Porque se tem em 2 indivíduos, então não é uma característica nova, tá? Aqui a gente vai conseguir entender um pouquinho essa questão do acordo de parcimônia, que aí estuda somente uma característica que vai surgindo entre indivíduos diferentes, tá? Então aqui, ó, vai ter a característica 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O grupo externo é o que vai me dar de base, tá? Então esse grupo X aqui, ó, ele é minha base. Aí, no grupo A, surgiu a característica vermelha. Por que eu sei que surgiu? Porque o grupo X aqui, ó, o externo, não tem. O grupo B tinha a característica vermelha, mas surgiu a característica verde. Por que eu sei que surgiu? Porque nem o grupo A, nem o grupo X tem. No grupo C, surgiu 2 características, a amarela e a lilás. E o grupo D, que é o mais evoluído, por que ele é o mais evoluído? Porque ele possui características que os outros não têm. Então, ele tem um pouquinho de cada e mais uma nova característica. Então, ele é o grupo mais evoluído, tá? Aqui a gente só está observando uma tabela para poder entender essa questão, tá? De características que foram surgindo. Agora vamos olhar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Eu tenho 5 espécies de dinossauros, que é de períodos diferentes, tá? E foi observando algumas características, tá? Então, pegaram os fósseis de cada um e foram observando o que um tinha e o que o outro não tinha. O que não tinha, coloca-se a palavra ausente. E o que tem, coloca-se a figura. Então lá, orifício no encaixe do osso do quadril, que é essa parte aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Para poder, por causa da pata traseira. Todos têm. Então, aqui não é uma característica evolutiva. Processo posterior do pubis. Então, é a cauda, a estrutura da cauda. Opa, esse não tem. Esse tem. Também provável que surgiu a partir do Stegosaurus. Esmalte em camadas desiguais nos dentes. Opa, o Stegosaurus não tem. O Parasaurolophus, os nomes que é ótimo, né? Tem. E os outros, o Pachycephalosaurus tem e o Triceratops tem. Expansão da base do crânio. Opa, esse não tem. E nem o Stegosaurus e nem o Allosaurus. Então uma característica específica do Pachycephalosaurus. E 3 chifres na cabeça. Somente o Triceratops tem.
Ah, então qual desses aqui é o mais evoluído, que tem mais características, né, diversificadas? Então, lá, o monofilético é que eu estou observando somente o grupo dos dinossauros, monofilético. E quais características que foram derivadas. Então, eu vou observando cada característica, tá? E vendo o que foi surgindo. E observando aqui, a espécie mais evoluída é o Triceratops, tá? Agora, como eu vou colocar isso aqui no cladograma, tá? Eu vou começar pelo alossauro aqui, porque é o que ele tem menor característica, então aqui, ó, tá? Eu vou pôr aqui, ó, que é o que possui uma quantidade menor de características derivadas. Depois, eu vou olhar aqui, ó, quem é? Vou pôr o S de Stegosaurus. Aqui eu vou pôr P, tá? Aqui o P, C e aqui o Triceratops. Então, eu vou colocar dessa forma. E aqui eu vou colocando as características que foram surgindo. Então, aqui, ó, eu vou acrescentando as características que foram surgindo em cada um, de acordo com quem? De acordo com a minha anagênese, e cada cladogênese, que é o nó, foram surgindo novas características, tá? E a mesma forma que é do primeiro quadro, tá? Então, como vai ficar? Olha lá, a cor. Então, desse aqui que é pela cor e esse aqui pela figura, tá? Então, aqui surgiu a característica 1, aqui surgiu a característica 2, aqui surgiu a 3, aqui a 4 e aqui a 5. Então, de acordo com cada um, cada cladogênese foi surgindo uma nova característica. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu preciso colocar todas essas características? Não, porque a gente já sabe que a característica que tem aqui terá em todos, tá? Então não precisa, só precisa colocar o que surgiu de novo, que é o que a pronumerou, tá? Isso é uma cladogênese, isso é um cladograma, tá? É o estudo cladístico, que eu pego a característica, um grupo de indivíduos e vou estudando o que foi surgindo de novo nesse grupo de indivíduos, tá? Aí ficaria assim, uma forma mais simplificada, tá? Então, lá tem o Allogosaurus, que é aqui que surgiu do Allogosaurus para o Stegosaurus. Ah, o osso do pubis. O que surgiu do Stegosaurus para o Parasaurolophus? Eita, nome difícil. Surgiu a questão característica do dente. O que surgiu deste para este? Ah, o crânio. O que surgiu deste para este? O chifre. Então, eu consigo estudar desta forma, que é por cladogênese ou cladograma, ou pela tabelinha. E, por último, a Pro colocou essa imagem aqui para vocês verem que lá no filo, né, no filo dos cordatas, aí tem aqui, ó. Ah, então aqui, ó, eu tenho o indivíduo X, tá? O que surgiu? As vértebras, tá? Aí veio aqui o grupo do tubarão. Do tubarão para os peixes aqui, surgiu a questão do esqueleto. O tubarão, gente, ele é cartilaginoso, ele não é ósseo. E aqui é o que? É ósseo já, tá? Aí aqui, o coração com 4 cavidades. Aí aqui começa a surgir o ovo com líquido amniótico, tem a casca, aí a clara, né? Que aí já começa a surgir. No humano é o líquido amniótico, então é o que fica dentro da placenta. O que surgiu aqui, ó, nesses dois indivíduos? Ah, pelos, né? E assim por diante, tá? E pode ver, ó, que o crocodilo e o dinossauro,
o dinossauro. E os pássaros são grupos irmãos, porque eles surgiram no mesmo período, da mesma forma que os primatas e os coelhos. Por quê? Porque eles surgiram no mesmo período, tá? E é isso, pessoal. Isso aqui é para vocês entenderem um pouquinho sobre a linha, como é classificado seres vivos, nomeados e organizados, tá bom? Beijos.